Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar analisando o filme O Coringa. Eu disse pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz que seria um prato cheio para nós. Nesse vídeo eu quero discutir e aprofundar um pouquinho mais sobre o transtorno da personalidade. Eu achei super interessante que o filme trouxe o transtorno da personalidade narcisista, ou seja, ele trouxe um... Gente, o que é o transtorno da personalidade? Eu estava lendo aqui, isso me fez abrir novamente os livros de psiquiatria. E é lógico que nesse vídeo eu vou colar um pouquinho dos livros. Por quê? Porque eu já passei na clínica de psiquiatria logo no começo do ano. E foi um tema que eu achei muito interessante. Tanto que eu fiz vídeos explicando os transtornos da personalidade. Retomando esse assunto aqui nos livros, percebi que existe uma epidemiologia, ou seja... um acometimento de 10 a 15%. Gente, 10%, 10 a 15% das pessoas terem algum tipo de transtorno. Eu achei, uau, esse número aqui é muito grande. Eu quero até olhar de novo para conferir. Olha aí, ó. Epidemiologia, os transtornos da personalidade afetam cerca de 10 a 15% da população adulta. E aí ele mostra aqui a sua prevalência em relação a esses 10 tipos de transtornos. O narcisista é de 0,03 a 0,8%. O que eu quero conversar com vocês é que talvez o laudo que colocaram para a mãe do Coringa está errado, possivelmente. E a gente vai discutir isso nesse vídeo, tá? Inclusive, o que eu acho que ela tem, é 0,5 a 1,5%, é até mais prevalente. Vamos começar conversando sobre o conceito. O que é um transtorno da personalidade? Eu acho que muitos de vocês nem escutaria falar sobre isso, ou nem imaginaria que existem 10 transtornos que a gente classifica no DSM-5, e que existe vários conceitos, conceitos não, né? Aspectos que a pessoa tem em cada um dessas classes. Eu acho muito interessante porque às vezes é um filme que traz esse despertar, né? Tanto é que eu comentei com vocês que esses vídeos estão sendo assistidos novamente. E são vídeos interessantes. Desculpa que falei muito rápido, né? São vídeos interessantes no canal e eu estava preparada na época para falar sobre aquilo, porque eu estava passando no meio de vários especialistas nisso, estava passando com vários psiquiatras, porque naquele momento eu estava nessa clínica. Então vamos lá. Anotei algumas coisas aqui que, principalmente, o transtorno da personalidade, ele é um padrão persistente e inflexível. Isso é muito importante. Não é algo que é em crises, por exemplo, uma crise depressiva. No momento a pessoa fica lá depois de mais de 2 semanas, né, amuada, triste, e aí depois começa um tratamento, começa a tomar os remédios, fazer um acompanhamento psicológico, e aí ela melhora e etc. Não, gente, transtorno da personalidade, a pessoa não consegue mudar. Ela pode ter alguns momentos que ela está mais controlada e tudo mais, mas de maneira ou outra vai mudar muito pouco. É um comportamento inflexível, mal adaptado, é persistente. E como é que é? Ela tem uma alteração na forma de pensar. Uma alteração na forma que ela vê a si mesma e na forma como ela lida com outras pessoas. Então não é aquele comportamento, né, estranho em relação aos demais e acaba ali, não. O próprio pensamento da pessoa, a maneira como ela se vê. O pensamento, gente, a ordem das coisas que ela interpreta o mundo, como ela vê o mundo, tudo isso é alterado. Entende como isso é grave? O transtorno da personalidade não afeta uma área da cognição. Ou seja, pega uma demência inicial como uma demência do Alzheimer, logo no início. Pegou a memória. E a memória. Ou seja, a relação da afetividade da pessoa com o Alzheimer é a mesma. A quantidade que ela te ama, como ela lida com você no início da doença. A gente tá falando da doença avançada, que aí vai mudar outras coisas também. Mas ela tem uma dificuldade na memória, mas ela continua lidando com você da mesma maneira que ela lidava antigamente. O transtorno da personalidade afeta várias áreas. Afeta a cognição, afeta a afetividade, os sentimentos dela, afeta a maneira como ela vai se relacionar com os outros. E essa área interpessoal é afetada em quase todos os transtornos.
principalmente é o que mais dificulta a vida da pessoa. Uma outra coisa aqui que eu até grifei, que eu acho que é interessante pra falar, que existem pessoas que são mais felizes, mais animadas e, enfim, ninguém é igual a ninguém, mas a diferença de um transtorno da personalidade, que esse relacionamento interpessoal que ela tem, a maneira como ela pensa de si mesma, o pensamento dela, é muito diferente, né? Olha aqui, se desvia acentuadamente do que é esperado para o contexto cultural do indivíduo. É tão diferente do que é esperado que causa um transtorno, né? O narcisista, ele é uma pessoa frágil. Tudo isso, gente, esses 10 transtornos que eu expliquei em outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui, dá uma passadinha nesses vídeos. Todos esses transtornos afetam a pessoa. Agora eu quero entrar com vocês na questão do filme e conversar mesmo sobre o laudo que deram pra mãe do Coringa. Deram pra ela que ela tem um transtorno da personalidade narcisista. Se não tivesse escrito aquilo lá, muito difícil o psiquiatra mesmo conseguir pensar que ela tivesse um transtorno narcisista. É lógico que não dá pra você dar o diagnóstico pra alguém só assistindo um filme ou vendo ali. É lógico que precisa de uma consulta, um acompanhamento que determina tempo, praticamente não se faz um diagnóstico psiquiátrico numa única consulta. Você precisa acompanhar esse paciente. Existem alguns transtornos, né, alguns diagnósticos que precisa realmente de tanto tempo para você poder diagnosticar, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, de uma maneira geral, a personagem que eles trazem pra gente ali no filme O Coringa não é característico de alguém que tem narcisismo, né? Essa personalidade narcisista. Por quê? Ó, quando a gente abre o DSM-5, para você conseguir poder classificar alguém, né, pensar que a pessoa tem um transtorno narcisista, ela tem que preencher alguns critérios. Veja só, por exemplo, narcisista, olha o nome, já dá um entender pra gente que é o quê? Chamar a atenção. Pessoa que quer chamar atenção pra si. É uma pessoa que se acha grandiosa, melhor que os demais, precisa de atenção, justamente porque a gente já disse. A pessoa acredita ser especial, só pode conviver com pessoas especiais. Bom, são pessoas invejosas, porque ninguém pode fazer coisas boas, ninguém pode fazer algo bacana, porque só eu posso fazer. Se alguém faz, eu fico bravo. E no departamento de emergência, o que aparece dessa categoria do grupo B em relação ao transtorno narcisista é a fúria narcisista. É a pessoa que fica muito brava e que precisa, às vezes, ser internada para conseguir controlar os remédios, porque tá com uma raiva que ela não consegue controlar. Por quê? Porque ela não recebeu a admiração que ela considera merecer. Entende? Então é algo grave. Tudo bem? E essa mulher do filme, ela não me parece nada disso. É uma pessoa frágil. Ela não tem essas características aqui, né? De falta de empatia, porque é uma pessoa que só consegue se enxergar. E é um convívio difícil. Só que a pessoa narcisista, como qualquer outro transtorno, é uma pessoa frágil. Porque a pessoa sofre. Imagina se você ter essa necessidade de atenção o tempo todo. É uma pessoa que está sofrendo. É um transtorno, por isso que chama transtorno. É difícil o transtorno psiquiátrico, ele gera sofrimento pro paciente, entendeu? Mesmo que pra quem conviva seja difícil, acha que a pessoa é uma pessoa, nossa, insuportável, etc. E que ela faz isso porque ela quer, ela não faz isso porque ela quer. Entende? Agora, eu quero discutir com vocês o grupo C. O grupo C. O grupo C, especificamente o transtorno da personalidade dependente. Olha aqui alguns pontos que tem no DSM-5 e que faz muita gente pensar que talvez a mãe do Coringa tenha as características desse transtorno da personalidade dependente que está no grupo C. Vou dizer alguns pontos aqui que aparecem lá no DSM-5. Ó, foco em ser cuidado. Outras pessoas precisam tomar as suas responsabilidades, cuidar da sua vida, das suas atividades. A gente pode pensar isso, o Coringa, ele cuida da mãe. A mãe quer o tempo todo mandar cartas, pedindo ajuda pra quem ela acredita, que é o pai do filho dela, quer que ele tome as rédeas da vida dela e tudo mais. Tudo bem, tem a questão social, a gente não tá ignorando nada disso, tá? Eu tô trazendo alguns pontos pra gente refletir. Mas o ponto essencial aqui, cara,
é a submissão. A submissão tem que colocar em caps look aqui. O transtorno dependente é uma pessoa muito submissa, muito submissa. E ela, por que ela é submissa? E além de ser submissa, ela tem essa questão porque é uma pessoa que tem extremamente medo de abandono. Muito medo de abandono, muito medo da separação. Olha lá, tem tanto medo de separação que ela não pode entrar em desacordo com a pessoa. Não consegue entrar em desacordo com a pessoa. E aí você lembra que ela tinha um relacionamento em que o companheiro, né, batia nela, batia no filho. Não tinha aquilo lá que o filho estava num estado, ele foi amarrado, né, o Coringa, encontraram ele assim, e que ela não fazia nada? Por que ela não fazia nada? Por que ela aceitava aquilo? Olha como se enquadra nesse critério, nesse grupo C, possivelmente. Por isso que eu acho que o laudo deles, eles quiseram trazer à tona o transtorno da personalidade, mas se enquadra muito, imagino eu, é pra gente pensar, né? A gente não pode diagnosticar ninguém e tudo mais, mas faz muito mais sentido isso a gente trazer pra conversa, porque muitas vezes a pessoa, existe esse debate, por que aquela mulher aceita aquilo? Por que ela se submete àquilo? A gente não tá pensando aqui a pessoa ser colocada numa situação que ela não consegue fugir. Isso não é um transtorno de personalidade. A pessoa tá com aquele marido porque ela precisa financeiramente, tudo mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa ter um transtorno. De qualquer maneira, ambos os casos precisam de ajuda. Não precisa que você seja lá e fala assim, que é só um absurdo, essa mulher não faz nada. E seja mais uma mão pra apontar, entendeu? Mas a gente tem que ter essa noção. A gente tem um país que muitas mulheres suportam algumas coisas porque socialmente isso é aceito, porque elas não têm outra escolha, mas também a gente tem que analisar que existem transtornos da personalidade. Isso que eu quero trazer pra vocês, entende? É por isso que não cabe a nós diagnosticarmos uma coisa ou não. Não cabe a você pensar, mas aquilo ali é o quê? Será que ela tem algum problema? Será que ela tem um transtorno de personalidade? Para aceitar isso, para ver, igual a mãe do Coringa, para aceitar que o filho dela passe aquilo, o que aconteceu? Quem que vai fazer isso? Né? É um médico psiquiatra, que vai precisar analisar essa mulher, o comportamento dessa mulher. De qualquer maneira, ela vai precisar de uma terapia com um psicólogo, entende? Uma terapia com psicólogo, com remédio, com isso, com aquilo, sabe? Aqui a gente tá conversando, mas quem é que vai fazer esse diagnóstico vai ser o médico. Mas é importante nós sabermos disso, a gente conversar sobre isso. Olha aqui, ela faz coisas que não quer fazer, mas ela não pode desagradar. Pessoal, eu fiz um vídeo sobre esses grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Depois vocês passem lá e deem uma assistida e assistam o grupo B e o grupo C. Super bacana a gente conversar sobre isso, porque precisamos saber, precisamos discutir sobre a saúde mental, precisamos saber que existem doenças que não tem cara, tá? E às vezes é interessante você saber dessas coisas, porque existe aquela pessoa que ela tá sofrendo, que às vezes você pode até se sentir incomodado, irritado, mas será que não vale a pena nós sabermos disso pra tentar ajudar essa pessoa, tentar encaminhar ela pra uma ajuda profissional? Porque essas pessoas estão sofrendo. Se você está sofrendo porque você está se irritando com algum tipo de comportamento, pode ter certeza que aquela pessoa ficando isolada, ficando sem amigos, ela está sofrendo muito mais. Não deixem de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, se inscrever nos canais da Resistência e utilizar, por exemplo, o Apoie-se para que a gente possa profissionalizar mais o canal e fazer ele crescer, porque nós estamos num tempo de batalha e de forte resistência científica e de divulgação científica, tá? Mais do que nunca, a gente precisa do apoio de vocês da maneira que vocês puderem. Por exemplo, se inscrevendo e compartilhando o canal. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!